Aqui estamos gravando. Começou. Beleza, começamos a gravar. Estamos aqui reunidos, Grupo Vermelho, para a formação dos temários. Então vamos dar início à formação fazendo a nossa oração inicial. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo para que venha sobre nós nesta noite, nos iluminando, abrindo nossos corações para as coisas que Deus tem a nos ensinar e preparando o nosso entendimento para que melhor possamos entender e ensinar as coisas de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beleza, então Silvinha, aqui ó, enquanto o pessoal não chega, a gente já vai dar início ao Crisma 1. Tá vendo aí na tela? Sim, dá pra ver. Como é Crisma 1, é o que eu estava explicando para as outras etapas, né? A gente monta o temário de forma sistemática e orgânica, com os temas repetindo. Então, como eles, vai ter alguns que vêm da Crisma, que vieram da Eucaristia, e outros que são novos, então a gente tem que fazer o seguinte. Para alguns essa primeira parte vai ser revisão, e para outros vai ser a primeira vez. Então é por isso que tem esses temas antigos. Serve de revisão para os antigos e serve de temas novos, de introdução para os que estão entrando agora na Crisma, né? Então cerca de 70% da turma de vocês é de renovação, são meninos que vieram da primeira comunhão, né? E outros já são novos. Então, qual foi como a gente montou o esquema? A gente montou toda a Eucaristia 1 com uma ênfase maior no eixo cristológico, porque eles estão entrando em contato com Jesus, né, e vão fazer a Eucaristia, a primeira Eucaristia, vão conhecer tudo sobre a vida de Jesus, né? E a etapa da Crisma com uma ênfase no eixo pneumatológico. Eles vão fazer a experiência do Espírito Santo, já que a Crisma é um reforço da infusão do Espírito Santo. Então tudo vem crescendo. Por exemplo, antes da Eucaristia, na pré, eles vêm com detalhes toda a história da salvação, inclusive a parte dos profetas. Na Eucaristia, já vê com menos detalhes só a revisão. E aí entra a ênfase no eixo cristológico. Então tem toda a vida de Jesus, ó, desde a infância, passando pelo Natal, pela infância, depois a vida pública, o deserto, o primeiro milagre, depois os principais milagres, as parábolas do reino, o sermão da montanha, toda a doutrina de Cristo no sermão da montanha, sobre as bem-aventuranças, a imitação de Cristo, 1, 2, 3, 4. Então, e a escolha dos 12 apóstolos. E continua a cristologia na Eucaristia 2, né? Então, a ênfase é bem na parte cristológica mesmo. E só depois é que eles entram um pouco da dogmática aqui, ó, no finalzinho, com um pouco de sacramentos, né? Um pouco, quase, mas muito, né? 1, 2, 3, 4 temas só para sacramentos. Agora, aí tem a perseverança, que é uma etapa de transição. Como nós tínhamos uma turma de... Eu vou fechar aqui, porque toda hora passa avião. Ouve, daqui a pouco ele passa aqui. É, uma barulheira de avião aqui. Então vai ter criança... Como a Eucaristia tinha muita gente heterogênea, tinha gente de 13, de 12, de 11... Os de 12 vão para a perseverança, que é uma etapa de transição que vê algumas coisas de
da revisão da Eucaristia 2. Um pouco da história da salvação e um pouco da dogmática, certo? E aí, só que tem muitos deles que já tinham 13 anos vão direto para a Crisma, que vão fazer 14 ou já fizeram 14. Né? Sim, sim. E aí, então, vai ter de novo a revisão da parte da história da salvação, Antigo Testamento, que vai ser revisão para quem já fez, mas para quem não fez vai ser introdução, porque a gente só entende o novo, né, a partir da continuidade do antigo. E a gente só entende o antigo com a chave de leitura do novo. Então, um testamento aponta para o outro e o outro é chave de leitura para o antigo. Né? Sim. Então, eles estão interligados. Né? Tudo que foi falado no Antigo Testamento diz respeito a Jesus, a salvação. Tudo aponta para lá. Jesus, ele é o cumprimento de tudo. Então, quando Jesus vem, ele vem cumprir todas as promessas da salvação, né? Toda a promessa, a aliança feita com os patriarcas, com Noé. Os mandamentos apontam para Cristo, né? Depois ele fala, eu sou a lei, né? Ele fala, como fala, esse é a lei e os profetas. Então ele veio cumprir tudo. Sim. Né? Tudo era prefiguração. Né? Tudo é prefiguração daquilo que Cristo iria fazer. E ele, então, ele cumpre o Antigo Testamento. Ele, ademais, é a palavra, né? Ele não só cumpre a palavra, como ele é a palavra. Por isso que Verbo encarnado. Então, tudo que for dado nessa primeira etapa, quando a gente via lá nas etapas passadas e via com detalhes, a gente dava algumas dicas lá do Novo Testamento, apontava alguma coisinha assim para fazer os paralelos. Sim. Aqui, como eles já viram, então todos os temas, o interessante é dar o tema e fazer o paralelo com o Novo Testamento. Onde que isso está lá? Então, a cada tema desse, fazer uma relação com o Novo Testamento. Né? Então, quando falar da criação, já introduz o tema da Trindade. Porque a criação é o Pai é criador. A gente só sabe que o Pai é criador porque o Filho revelou. Então, já introduz a noção de Trindade aqui. Então, não fica mais restrita ao aspecto só antropológico, né, da criação do mundo, mas já vai apontando para a realidade salvífica e colocando qual era o desígnio do Pai, né? Porque aí quando a gente já vê tudo e a gente está na revisão, a gente já entende que a criação tinha como propósito a predestinação, como São Paulo fala no Tratado da Graça, a predestinação à salvação. Significa o quê? Que Deus criou o mundo para o homem e o homem foi criado para Deus. Ou seja, para a vida eterna. Então, todo ser humano ele já é predestinado ao céu. O que acontece? Nós não precisamos ganhar o céu. O que acontece é que a gente perdeu. Então, a gente perdeu aquilo que já era predestinado nosso. Então, toda essa... tem até uma escolástica que dizia que se o homem não tivesse pecado, né, Cristo teria se encarnado mesmo assim. Porque a união hipostática, a união de Deus com o homem já era desígnio dele. Ele já queria realizar isso. Mas como o homem pecou, aí ele teve que fazer um plano para, além disso, ter que limpar o pecado da humanidade antes de fazer, antes de conferir a vida eterna à humanidade, né? Então ele teve que sofrer por nós, teve que pagar nossos pecados antes de trazer a vida eterna até nós. Então o pecado só teve um desvio maior no trajeto, mas o desígnio de Deus já era tendo em vista a vida eterna. Então, quando falar da criação, já remete à nossa esperança cristã. Qual é a esperança cristã?
a vida eterna ao lado de Deus, né? Uhum. É igual eu estava falando para o Walter na formação de Eucaristia. A antropologia teológica ela abarca 3 tratados: a criação, a graça e a escatologia. Elas estão intimamente ligadas. Então, a criação ela é em vista da finalidade, da escatologia, que para o ser humano é viver a vida em Deus, a vida eterna, né? Então, a cada coisinha dessa, fazer o paralelo com. Paralelo. Uhum. Então, quando falar do pecado original, já fala da promessa de salvação, já fala que quem é esse Salvador. Muitas vezes lá a gente deixa na expectativa, quem será, né? Para eles ficarem curiosos. Aqui a gente já responde, falar, esse Salvador é Jesus, que já veio, ele já morreu por nós, né? Ele já estava prometido desde a antiguidade, né? Desde o início da humanidade. Então, sempre ir fazendo. Quando falar de Arca de Noé e da Torre de Babel, fazer também os paralelos. A Arca de Noé, o paralelo com o Novo Testamento é a igreja. Assim como a arca salvou a humanidade das águas né, do dilúvio, a igreja salva a humanidade das águas turvas do pecado, do ser humano se afogar no pecado. Né? E a aliança noética, que foi uma aliança feita com a humanidade toda. Né? É um pouco mais abrangente do que a aliança feita com os patriarcas. Ela abrange a humanidade inteira. Ninguém fica de fora. Dos patriarcas ele é mais restrita a aliança, é para um povo específico. Então a aliança noética é um paralelo e uma prefiguração da nova aliança no sangue de Cristo, porque também é em vistas da humanidade inteira. Cristo morreu pela humanidade inteira. E a igreja, ela é, por isso, católica. Ela é universal, aberta a todos. Então, fazer esse paralelo da Arca de Noé com a igreja, a aliança noética com a nova aliança do sangue de Cristo, do corpo e do sangue de Cristo, que é também em vista da salvação da humanidade inteira. A Torre de Babel explicar como que o projeto humano acaba se confundindo quando não inclui a Deus. Né? E o paralelo no Novo Testamento é justamente o Pentecostes, que é o contrário disso. Na Torre de Babel, a confusão das línguas. O empreendimento humano que está fadado ao fracasso porque se opõe a Deus. Né? Enquanto que em Pentecostes é o contrário, as pessoas se entendem. Todo mundo fala em uma língua diferente e todos se entendem. Não há mais a confusão. Por quê? Porque eles agora têm um novo empreendimento a ser feito, que é a construção da igreja, né? A formação da igreja. Que não é mais excluindo a Deus, mas incluindo, porque é justamente em mandato de Deus. Né? Então, fazer esse paralelo entre Torre de Babel e Pentecostes. Né? Os paralelos são muito interessantes. O ano passado eu procurei fazer isso mesmo. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, lá nos encontros passados, a gente fazia um para cada patriarca, né? Falando todos os detalhes de Abraão, toda a história de Abraão, dele saindo, a vocação, seguindo as estrelas, né? A historinha lá a quantidade das estrelas do céu é a quantidade dos descendentes, né, do povo. Que ele seria o pai de um grande povo. Aí tem a história né, dos 3 anjos que aparecem no carvalho, que é uma prefiguração da Trindade também. Tem a história de Sodoma e Gomorra, tudo com detalhes. Depois o nascimento de Isaac, né, e a Dani chegou. Boa noite, Dani. Beleza? Oi, Dani. Joia. Boa noite. Boa noite. A gente já começou aqui, tá bom? A gente está no Crisma 1, falando sobre os patriarcas. Tá bom?
Tudo bem. A gente daqui a pouco chega lá no Crisma 2, mas a gente vai seguindo aqui, tá bom? Tá. E aí, lá no. Então, aí passa para Isaac, o sacrifício de Isaac, Isaac, prefiguração de Cristo, como que ele é o filho único, né, do pai, o pai que vai sacrificar o filho único, como que ele Mesmo leva é madeira. a lenha, isso, que é como Cristo levou a cruz, né, sobre as costas. O monte que Isaac subiu é o mesmo monte, né, o monte Moriá, que é onde foi Moriá. construído Jerusalém, que foi também onde Jesus foi sacrificado, Jerusalém. Então, é o mesmo monte, né? Então, todos os paralelos, né? E a pergunta de Isaac que vai ser respondida só, né? Temos aqui, pai, a lenha, né? O altar, né? Só, mas cadê o sacrifício? E Abraão fala, né? Cadê o cordeiro, né? Para o sacrifício. Deus proverá. E Abraão fala, Ele Deus tem proverá. sempre. E quem que vai responder a pergunta de Isaac? Cadê o cordeiro para o sacrifício? E aí, Jesus mesmo. João Batista, muitos milhares de anos depois, vai falar, né? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá no batismo de Jesus Cristo. Então, a pergunta é respondida, né? É A lindo. pergunta de Isaac Incrível. é respondida. Porque o próprio Deus fala, né? Porque não me negaste seu filho único, eu também não negarei a Uhum. salvação, já apontando que Deus é quem vai dar o filho único, né? Para a salvação, para a realização da promessa. Falar de Jacó, como que Jacó ele conseguiu, né? Ele tomou o lugar do irmão. E como que só depois é que, quando ele tem a transformação, né, a luta com o anjo, que ele vira Israel, é que ele vai ser de fato considerado o patriarca. A transição, aí lembrar que a aliança com os patriarcas é uma aliança para a formação de um povo, porque a pedagogia divina é o seguinte: a criação toda, aí entrou o pecado, aí ele quer salvar a humanidade toda. Aí a humanidade vem se corrompendo, ele quer salvar um povo. Aí desse povo ele quer tirar uma pessoa, entendeu? Vai fazendo funil. Sim. E aí a partir dessa pessoa ele vai salvar um povo, que é o seu povo judeu, que não vai ficar entre dele, vem os outros povos, aí vem aberta a humanidade inteira. Então, a pedagogia divina, né, do maior para o menor, até chegar a um só homem, e de novo abrindo para toda a humanidade de novo. Então, essa pedagogia ela é muito evidente, eu acho que em Lucas, né, no Evangelho de Lucas. Isso fica muito evidente. José do Egito, aí vem seguindo essa historinha de José do Egito. Traçar principalmente a relação com a preservação da promessa, né, e a superação da teologia da retribuição, né, pagar o bem com bem e o mal com mal. E José faz o contrário. Então, a primeira vez onde aparece no, no, no Antigo Testamento essa superação. E José tem aquela sacada que é muito cristã, né? O mal que vocês pretendiam me fazer, Deus o converteu em um bem, né, para que houvesse a salvação de um povo inteiro. Então, isso é muito salvífico, né? Apontando para o sacrifício de Cristo mesmo, porque de um mal, que é o maior mal moral do mundo, o sacrifício do Filho de Deus, que daí brotou a salvação para a humanidade inteira. Então, o perdão que José dá aos irmãos é uma prefiguração também do perdão que Cristo dá a toda a humanidade. Né? Vocês queriam fazer mal a ele. Vocês me queriam fazer mal, disse José, mas Deus converteu esse mal em um bem. Né? Deus permitiu que Deus esse não mal permite o acontecesse. mal.
Deus não permite mal se ele não puder tirar um bem muito maior. Isso, exatamente. Igual Santo Agostinho fala, né? Isso como uma tentativa de resposta ao mistério da iniquidade. Né? Então, vê que tudo aqui a gente já vai fazendo os paralelos com Jesus, né? Então, aí continua a história de Moisés, a fuga do Egito. Aqui a história mesmo, né, da Páscoa, porque muitos deles ainda não conhecem. Como que Moisés foi chamado da sarça ardente. Como que Deus revelou o seu nome. A missão de Moisés, a libertação. E já fazendo paralelo, né? Da Páscoa antiga para a Páscoa nova. E aí depois Jesus vai fazer essa mesma libertação, só que ao invés de ser da escravidão do Egito para a Terra Prometida, da escravidão do pecado para a liberdade do reino de Deus, que é a nossa terra, né? Que é a nossa pátria verdadeira, que ele veio trazendo. Josué, os 10 mandamentos, aí que é a revisão realmente dos mandamentos em si, não só da história de como ele recebeu, mas também dos mandamentos em si, explicar um por um. Como já é revisão, é um encontro só. Se por acaso sente necessidade de dar mais, aí, talvez juntando aqui esses dois últimos aqui, você consiga um encontro mais aqui. Ou então pega desses dias que forem sobrando. Porque eles viram nas etapas passadas com muito detalhes os mandamentos, né? Então aqui já é revisão. Para ter o eixo moral, um início de eixo moral, né? Depois vai ser revisto de novo no Sermão da Montanha. Josué e a reconquista de Canaã. Lembrando que toda vez que eles tinham a terra, né? Tiveram posse da terra, mas perderam por quê? Porque ficaram apegados ao Egito, que prefigura aqui o pecado, a idolatria, né? Panelas do faraó. As panelas do faraó, cheias de carne de cebola. E de onde veio toda a escravidão deles. Quando você perde aquilo que Deus te dá, Deus vai te devolver aquilo que é seu. Mas você vai ter que batalhar por isso. Então você vai ter que colaborar com a graça. Não é? Então eles tinham a terra, agora eles vão ter que reconquistar a terra. Foi muito mais difícil. Deus tinha dado de graça, agora Deus vai estar lá lutando com eles, é claro, né? Conta toda a história do cerco de Jericó, como que as voltas nas muralhas, né? As 7 voltas. Mas eles tiveram que reconquistar, tiveram que lutar por aquilo que era deles, né? E aí faz o paralelo, né? O pecado também, né? Quando Deus nos dá a graça. Quando a gente peca e a gente perde a graça, para a gente voltar ao estado de graça é sempre mais sofrido, é sempre mais uma batalha, porque a gente tem que lutar mais ainda, né? Para reaver. Então, já é um paralelo, né? Com o perdão, com a confissão, nessa recuperação. Então, sempre fazendo esses paralelos. Tem outros, né? Outras hermenêuticas que é possível fazer a partir da reconquista, né? Os juízes, como que o povo se organizava, né? Depois que eles reconquistaram a terra, como que eles se organizaram? Não tinha ninguém, né? Eles saíram do faraó e eles só tinham que a lei. Quem que decidia então? O próprio Moisés instituiu os juízes, né? Para dirimir as lides entre eles, as divergências, enfim. Tudo o que surgia. Né? Afinal, a lei mandava fazer uma coisa. Se não fosse feito, o que acontecia? Aí os juízes, todas essas questões eram levadas aos juízes. Os juízes decidiam. Então, além disso, os juízes ficavam muitas vezes responsáveis por defender os territórios, ajudar a manter os inimigos longe. E então havia muitos juízes. Então falar assim, só a partir dos principais, a Débora, quem foi Sansão, né? A luta de Sansão contra os filisteus, né? Como que ele tinha aquela força toda que tinha, o voto de Nazireu.
A história de Samuel, a vocação dele no templo, de Eli chamando, né? Ele ouvia a voz, né? Samuel, Samuel. Ele ia para Eli e falava: Você me chamou? Ele falou: Não, acho que foi o Senhor, né? Quando você ouvir de novo, responde: Senhor, eis-me aqui. Né? E aí Samuel, desde pequenininho, ouviu, respondeu, e ele foi um grande vidente, né? Um grande profeta, né? O início lá do. Então, Interessante com. aí. Hã? A origem do nome, né, Samuel no hebraico, né, que é Shema. Samuel é de Shema, né? E é de Isso, Deus, né? Do Shema, do ouve, né? isso, exatamente. Chamar Israel, né? Que remete ao primeiro mandamento, né? O mandamento que é o resumo do monoteísmo judaico. Chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Adonai. Errado. Errado. O Senhor é o único Deus, né? O Senhor é o nosso único Deus, né? O Senhor é um. Então, ele era um cara assim muito inspirado, né? Ele tinha visões, ele ouvia, né, a voz de Deus. Então, ele atuou por muito tempo como juiz, né? A ponto de o povo chegar para ele depois pedirem os reis, né? O rei. Porque todos os povos tinham reis e eles estavam com dificuldade de defender os territórios. Porque o sistema de tribos estava complicado, né? Cada povo, cada chefe tribal defendia um pedaço do território, eles não tinham uma unidade. Né? E aí, quando pediram, Samuel se aconselhou com Deus, Deus falou para ele: Olha, não é isso, né? Não é para ter um rei entre vocês. Deus mesmo é o rei de vocês. Ele reina na sua consciência, por meio da consciência. Os mandamentos, a lei de Deus que está inscrita no seu coração. Então, os outros povos têm reis que oprimem, que governam, que. Enfim, vocês vão querer isso? Eles falaram: não, mas a gente quer um rei porque a gente consegue se organizar melhor, tem um exército só, é tudo unificado, né? A gente consegue combater. Aí Samuel falou de novo: ó, vocês vão ter que pagar impostos, vocês vão ter que obedecer ao rei, vão ter que mandar os seus homens para a guerra. E aí o povo não ouviu, né? E, enfim, teimoso, aí Samuel falou: tudo bem, Deus concorda, mas né, vai ser uma experiência traumatizante. E aí Samuel, ele unge Saul como rei. E aí, de fato, Saul começa muito bem, mas termina muito mal, né? Ele vai passando o tempo, ele vai ficando cada vez mais neurótico, cada vez mais obcecado pelo poder. Ele começa a ver os inimigos em todo mundo acha que todo mundo quer tirar ele do trono. E aí, por fim, ele comete vários pecados lá, né? Um deles é querer acumular as funções de rei e sacerdote. Né? Ele começa a realizar os sacrifícios e Samuel falou: não, você já violou, né, os mandamentos, porque só quem faz o sacrifício é o sacerdote. Né? Você é rei. O sacerdote é da tribo de Levi, você é da tribo de Judá. Então, a partir dali só piora. E aí Samuel então vai escolher um novo rei. Ele vai ungir secretamente Davi, certo? E aí como é? Porque Davi já era famoso. Davi entrou para o exército de Saul desde pequenininho, né? Ele combatia os grandes, venceu o gigante Golias, venceu o exército dos filisteus, né? Davi começou a ser muito mais famoso do que Saul. Né? O povo falava que Saul matava 1000, mas Davi matava 10.000, sei lá. 10.000. Se Saul mata 1000, derrota 1000, Davi derrota 10.000. E isso tudo ia mexendo com Saul, ele ia ficando com inveja, ia ficando a ponto de ficar possuído. Ele fica literalmente possuído por demônios. Davi vai então ser chamado para tocar harpa para ele, para exorcizar os demônios dele. Né? Mas não tem jeito, o cara fica louco,
morre maluco, né? Acontece lá, ele acaba que morre. E Davi assume então o trono. E aí Davi realmente consegue unificar o reino, as tribos. Então ele é o primeiro rei, por isso que tem essa coisa do rei Davi, né? Porque ele é o primeiro rei de fato que unificou todas as tribos, né? E era legítimo, porque todo mundo gostava dele. Né? E vai ter toda a problemática do templo, né? Que Davi vai receber a Arca da Aliança em Jerusalém, os sacerdotes que eles levavam, né? E aí ele fala, pô, mas eu sou rei, eu tenho um palácio. A palavra de Deus não tem onde ficar, onde repousar, né? Os mandamentos. Aí ele fala que vai construir um templo para e Deus fala, mas como assim? Né? Eu que sou criador de tudo, eu sou Deus de tudo, eu criei o homem, eu que fiz tudo. Quer dizer que é você que vai fazer uma casa para mim? Não é você, Davi, que vai fazer uma casa para mim? Você não sabe que os templos de pedra não podem conter a minha glória, meu... Né? E aí ele é advertido a não fazer o templo, né? Não é vontade, assim como os reis não eram vontade de Deus, né? O templo também não. Então tem toda uma controvérsia, mas ele é teimoso, ele insiste, não, mas né, não é justo que eu tenha não sei o que e Deus não tenha. Aí então Deus concorda, então vai, faz o templo, mas você, né, quem vai fazer não vai ser você, vai ser um filho seu. E aí de fato Davi começa, mas ele não conclui o templo, né? Quem vai concluir vai ser Salomão, que é filho de Davi, né? Tem muito mais detalhe nessa história toda, mas é claro que aqui está só a revisão, né, gente? E se tendo em vista a cristologia lá depois. Então Salomão ele vai realmente terminar o templo, né? Vai colocar a Arca da Aliança lá, tem todo o projeto bonitinho, o pátio, o Santo dos Santos, fechado por uma cortina. É o mesmo projeto do tabernáculo, só que feito em construção de pedras, né? E aí isso custou muito caro, né? Foi muito caro. Trouxeram cedros do Líbano, que eram caríssimos. Muitos artesãos que vinham do Líbano também para trabalhar. Tudo isso custou muito dinheiro. De onde que saiu esse dinheiro? Dos impostos, né? Samuel já tinha mercado. Então o povo ficou pagando impostos muito caros. E aí quando Salomão morreu, um dos filhos dele, Roboão, chamado Roboão, assumiu o trono, né? E o povo viu nessa sucessão a oportunidade de pedir para o Roboão diminuir os impostos, né? Eles não estavam aguentando, né? E aí, Roboão vai se aconselhar com os anciãos falam, é justo, vamos diminuir os impostos, né? Você vai manter a legitimidade, o povo vai te aceitar e tal. E aí ele vai Nossa, agora eu tô vendo que eu tô com sono, né? Ele vai tomar sugestões com os amigos. Vai se aconselhar com os amigos. Aconselhar. Desculpem, gente. Tô cansado mesmo. Aí os amigos falam o quê? Não faz isso não. Não abaixa não. Faz o contrário, faz aumentar. Aumenta mais um pouquinho. E aí o que Roboão vai fazer? Ele vai ouvir qual dos dois conselhos? Aumentar. Ele vai ouvir, ao invés de ouvir os anciãos, ele vai ouvir os amigos. Então vai aumentar os impostos. E aí isso gera uma crise política enorme. Houve um cisma político. Então, muitos não concordaram. Entre eles Jeroboão, que era um reacionário lá, né, de uma das tribos. Não aceita, então ele vai liderar uma revolta. Então acontece um cisma. O reino unificado, né, de Davi é dividido. O reino de Israel é dividido. E aí vira o reino do norte e o reino do sul. Mas ele leva muita gente. Ele leva 10 tribos. Das 12, ele leva 10. Só fica no sul Judá e Benjamim. As tribos de Judá e de Benjamim.
como Benjamim era uma tribo muito pequenininha, acabou que se absorveu com Judá. Então, ficou reino de Israel no norte e reino de Judá no sul. Com a dinastia davídica, né, no sul, enquanto que Jeroboão iniciou uma nova dinastia no norte. Então, houve o reino unificado se bifurca em duas dinastias, reis do norte e reis do sul. Só que a primeira consequência ele já percebe logo de cara. Como Salomão unificou a religião no templo, porque antes a Arca da Aliança percorria as tribos, né? Ficava, o tabernáculo era móvel, né? Agora não, agora eles construíram um templo, a Arca da Aliança fica no templo. O culto a Deus estava centralizado no templo. Todo mundo que quisesse prestar culto tinha que ir ao templo, que ficava em Jerusalém, que ficava no reino de Judá, no sul. Aí eles pensaram, e agora, né? Como é que a gente vai fazer para prestar culto a Deus? A gente vai ter que pedir passagem para ir para Jerusalém e para o templo. E aí eles vão cobrar impostos, né? Então, o cisma não valeu, né? Então, o que eles fizeram? Um cisma religioso. Para evitar, para viabilizar o cisma político, eles fizeram um cisma religioso, que é o que geralmente acontece mesmo. Né? Fala aqui que Jeroboão falou, olha, vocês não precisam mais adorar a Yahvé no templo, vocês podem adorar aqui mesmo no norte. Aí ele mandou construir em Betel e em Dan, nos montes, né, 2 bezerros de ouro. E falou para o povo, olha, esses bezerros de ouro é o Deus que libertou vocês do Egito. Então já começa já com o pé esquerdo já tropeçando já, né? Porque é justamente esse danado do bezerro de ouro que provocou a fúria de Moisés, né? Porque Moisés vem com as tábuas da lei lá, dizendo que não é lícito adorar outros deuses. Na hora que ele chega lá, o povo está adorando bezerro de ouro, não é? Lembrar da história de Moisés lá? E aí Moisés quebra as tábuas da lei, morrendo de raiva, tem que pegar, subir de novo o Monte Horebe para pegar os mandamentos de novo. E aí o que Jeroboão faz? Faz isso, um negócio desse. Manda o povo adorar os bezerros de ouro. E não só isso, então, eles vão, lembra que o norte tem maiores fronteiras com as tribos cananeias que eles já tinham passado anos tentando manter longe. E aí o que eles fazem? Eles, ao invés de manterem essas fronteiras longe, eles começam a fazer alianças com esses povos, por meio de casamentos e tal. E adorar os deuses deles, dos cananeus, como Baal, como outros deuses cananeus, né? Daquela época ali. Dagon, Baal e outros deuses, além do bezerro de ouro, que é egípcio, não Ptah. E aí, então, o que acontece? O que vai acontecer? Vão surgir quem? Os camaradinhos aqui, os profetas. Qual é a missão dos profetas? Os profetas, eles vêm para alertar o povo do perigo da idolatria. Fala, olha, vocês estão indo pelo caminho errado, né? Vocês estão adorando outros deuses, tem que evitar a idolatria, não pode fazer isso que vocês estão fazendo. Se não, vocês não se converterem, não voltarem a Deus, Deus vai entregar o povo a outros povos que vão vir e vão dominar vocês. Né? Então, profeta após profeta, né? Começando com Elias lá, né? Elias, né? Que foi perseguido pela Jezabel lá no norte e tentou combater o culto a Baal lá, enfim. E vai vir outro, porque Elias não deixou escrito, né? Tem só no livro das crônicas. Né? Mas vai vir Isaías, vai vir Jeremias, vai vir um monte de profetas, os maiores, os menores, que vão alertar sobre esses perigos, né? Além de outros, né? De injustiças sociais que eram praticadas, abusos contra os pobres, contra as viúvas, né?
o povo, e Deus mandando os profetas e falando, olha, vocês têm que se converter, se convertem. Na verdade, os profetas eles apontam para Cristo. Eles preparam o caminho. Porque o que é o seguinte? Não teve a promessa de salvação? Sim. Uhum. Aqui Deus criou a lei natural, que colocou a lei de Deus no coração do homem. A lei natural é a moral verdadeira. O que o homem tem que fazer para ser agradável a Deus. Pelo pecado, isso ficou distorcido. O homem cada vez mais esqueceu o que é ser bom. E aí vem a promessa de salvação. Promessa, aliança, promessa com um povo, formação de um povo, para quê? Tudo para preparar a chegada do Salvador. Os mandamentos não surgiram ali. Já é a mesma lei moral, certo? Que já estava no coração do homem, que precisaria ser vivida pelo homem. Os mandamentos, então, foram colocados por escrito para relembrar aquilo que o homem estava se esquecendo, porque ele já não vivia conforme a lei que Deus havia. Então, não é que os mandamentos surgiram no Sinai, eles já existiam antes. Porque o pecado já existia antes. Ali foi uma tentativa de Deus alertar para o povo, olha, vocês não estão fazendo isso, volta a fazer isso. Deus então é sempre apontando, preparando o caminho para a chegada do Messias. Os profetas também. Quem que fala? No nosso credo a gente fala aqui. Quem que falava pelos profetas? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem falava pelos profetas. O Espírito Santo, a missão, essa primeira ação do Espírito Santo foi preparar o caminho para a chegada do Salvador. Então, a gente chama de sementes do verbo, né? Isso aconteceu em todas as culturas. Em todas as religiões há sementes do verbo, preparando o ser humano para a chegada do Messias. E em Israel, que era o povo eleito, vinham os profetas. Mas em outros povos vieram outras pessoas falando as coisas, né, que Deus queria que falasse. A gente chama de sementes do verbo. Por isso que a gente pode fazer, às vezes, evangelizar para povos não monoteístas, porque eles têm sementes do verbo lá, que o Espírito Santo colocou, para que quando chegasse o Cristo, eles pudessem reconhecer. Isso é interessante, né? Então, os profetas estavam ali preparando, eles apontavam, muitas das profecias eram ocultamente messiânicas e outras explicitamente messiânicas. Algumas profecias falavam, olha, vai chegar o Salvador aí, o dia de Javé vai chegar. Quando o dia de Javé chegar, tudo isso vai acabar, né? Ele vai colocar tudo no seu devido lugar, não vai ter mais injustiças, não vai ter mais isso, não vai ter mais aquilo, o injusto vai sofrer e os humildes vão ser exaltados, enfim. Tirarei os corações de pedra, né? Isso, é de Joel, né? Joel? Uhum. Joel é que vai derramar o Espírito Santo sobre abundantemente sobre todos os povos, né? E acho que a do coração de pedra é o Zacarias, não sei. Ezequiel, eu acho. Ezequiel. Por quê? Porque os mandamentos foram esquecidos, não estavam mais no coração do homem. Coração de pedra. E estava ali escrito na pedra, e Israel não conseguia cumprir. Eles eram infiéis. E aí Deus falou, olha, vai haver um tempo onde eu vou tirar de vocês esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Um coração que entenda o espírito da lei. Por isso que quando Jesus vem, ele cumpre a lei e os profetas. Ele cumpre, é o cumprimento do Antigo Testamento. E nós cristãos vivemos isso, sobre a influência da graça, que nos faz viver os mandamentos de forma correta, pelo espírito da lei, não pela letra. Né? Porque já está no nosso coração. Não está mais, né? A gente não pode ter mais o coração de pedra que os antigos tinham. E de fato Jesus falava, olha, qual dos profetas que vocês não mataram? Né? Vocês perseguiram todos. Eu mandei vários profetas. Vocês perseguiram todos. Vocês mataram todos. E agora querem me matar também, porque Jesus também foi perseguido, né?
Então era isso, né? O último dos profetas foi quem? João Batista, que foi o que definitivamente veio anunciar a chegada do Messias, né? A voz que vem no deserto, né? Que vem e diz que preparai os caminhos do Senhor, que todo vale seja aplanado, todo vale seja preenchido, toda montanha seja aplanada, né? Aplanado. Ou seja, quem tem menos levanta, quem tem mais abaixa, para deixar o que é o que Nossa Senhora fala, né? Derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, né? Mostrou o poder do seu braço, né? No Magnífico. Qual é assim a primeira consequência, né, desses reis que não ouviram os profetas, né? Que eles mataram? No norte foi claro, as profecias se cumpriram, eles não se converteram, então veio o Império Assírio, dominou o reino do norte todinho, destruiu tudo. Acabou com os israelitas. E o pouquinho da tradição monoteísta que ainda vivia lá, né? Os israelitas que ainda eram fiéis foram levados cativos para Nínive, que era a capital da Síria. E depois o profeta Jonas vai ser levado a profetizar em Nínive, né, para pregar a conversão deles, né? E no sul ficou um pouquinho mais tempo, acho que uns 2 séculos a mais, né? Enfim, eles tentaram, a Síria tem a Síria, gente, é a Síria, não Síria. Síria não existia, era o Líbano, né, a Arã. E do lado a Síria. Depois é que vai surgir a Síria. A Síria não conseguiu derrotar o sul. Eles foram até o norte, mas chegou no sul, como o sul era mais fiel, ainda tinha o templo, ainda tinha o culto a Deus. Deus mandou um anjo, né? E um só anjo exterminou todo o exército de Senaqueribe da noite para o dia, né? Foi tipo assim, eles tentaram fazer um cerco em Jerusalém e o profeta falou, olha, Deus vai mandar um livramento aí. Quando eles viram, desceu o anjo e derrotou o exército, mais de 100 mil pessoas, né? Um só anjo derrotou 100 mil pessoas. E aí então Senaqueribe fugiu confuso, né? E acabou sendo morto pelos próprios filhos, né? Porque quando ele voltou para a Síria, os filhos já estavam mancomunados entre eles para tomar o poder e os próprios filhos mataram ele. E aí essa fragilidade do Império Assírio acabou abrindo espaço para a Babilônia. Então a Babilônia surgiu e a Babilônia vai vir dominando tudo, né? O crescente fértil. Vai subindo toda a Mesopotâmia, passando por Arã e vai descendo de novo pela terra, né? Por Canaã. Vai dominar o norte também e vai chegar no sul. E aí os profetas vão falar, Jeremias, né, Isaías, vão alertar o sul, mas não adianta. Eles vão cometer pecados, né, que vão deixá-los vulneráveis e Deus vai permitir que a Babilônia tome eles, né? Acho que um dos maiores foi ter buscado aliança com o Egito, né? E os profetas falaram, olha, não faça isso. Lembra do dia que Deus mandou o anjo? Não vai procurar o Egito, que é um antigo inimigo, não sei o quê. E eles fizeram aliança com o Egito. E aí Deus falou, então tá bom. Então, já que vocês querem combater sozinhos pelas suas próprias contas, então fiquem aí. Vamos ver se vocês resistem à Babilônia. E não resistiram, então veio Nabucodonosor e destruiu tudo. Destruiu Judá. Dominou o reino do sul tudo. Entrou em Jerusalém, fez um cerco em Jerusalém. Destruiu as muralhas. Destruiu a cidade toda. Destruiu o templo. Saquearam os tesouros do templo. Levaram a Arca da Aliança embora. Sumiu, né? A última notícia que se tem da Arca da Aliança foi aí. Depois ninguém mais sabe onde ela foi parar. Sumiu. Os livros, né, da Torá, tudo sumiu, né? Tudo foi destruído. E os judeus
foram levados para o cativeiro da Babilônia. Foram levados presos para a Babilônia, na Mesopotâmia, né? E lá ficaram longos 70 anos, segundo, né, Jeremias. Historicamente, um pouco menos. Mas a profecia de Jeremias, contando 70 anos, já conta os anos do retorno, né? Porque o retorno foi gradual. E lá no cativeiro da Babilônia, eles se mantiveram fiéis. E é por isso que Deus prometeu que os livraria do cativeiro, né? Então lá surgiu um sentimento de libertação, de tudo, né? O povo tinha que ser libertado, os cânticos do cativeiro, tudo. Que no Brasil vai ser retomado como um movimento literário, né? No parnasianismo, sei lá. Umas coisas muito loucas, né? Mas enfim, depois vocês estudam isso aí. Né? Os cânticos que rememoram a pátria mãe, eu estou com saudade da minha terra, do não sei o quê, todos esses textos que foram produzidos aí, lá pelos judeus. É também o período onde vai surgir o profeta Daniel, quem mais? Alguns profetas, acho que Ezequiel também, acho que o Ezequiel no retorno, né? Retorno da Babilônia. Ele para num dos rios, né, desse trajeto aí, não sei qual que é, onde ele tem as visões, né, dos querubim. Mas o principal é Daniel, porque ele tem a visão do Filho do Homem, né, que é Jesus. Jesus vai atrair para si essa visão de Daniel, essa visão do Filho do Homem que vem sobre as nuvens. Jesus usa muito isso, e ele fala, sou eu, né? Eu sou, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele. Isso vem de Daniel, e Jesus aplica a si mesmo. Por que Jesus vai? Porque nessa época aqui vai surgir o movimento messiânico. Eles esperam um Messias, então essa sucessão de impérios e a espera de um Messias davídico. Por que acontece? Quando chega o fim do cativeiro da Babilônia, né, promovida por Ciro, rei da Pérsia, Ciro vai determinar o retorno dos judeus, né, a Pérsia vai dominar a Babilônia, mas ele permite o retorno, permite a reconstrução de Jerusalém, mas eles não permitem que o povo se organize politicamente, porque eles, afinal de contas, são um império. Então, eles são vassalos da Pérsia. Né? Eles têm que pagar impostos para a Pérsia. Não tão altos quanto eles pagavam para a Babilônia, né? E com a grande vantagem que a Pérsia era muito, como é que chama assim? Dava liberdade religiosa. Isso não só para todos os povos. O Império Persa foi assim genial e foi o maior império da antiguidade. O rei da Pérsia era chamado de o rei do mundo, né? Por quê? Porque eles tiveram a sacada de, ao dominar os outros povos, permitir que eles adorassem os seus deuses, se organizassem religiosamente. Enquanto que os outros impérios queriam dominar, fazer os outros povos adorarem os deuses dele, né? Lá o povo judeu na Babilônia, eles sofriam torturas porque eles queriam que adorassem Marduk, né? Que era um deus da Babilônia lá. Né? E eles não adoravam, ficavam fiéis, né? Mandavam eles comer carne de porco, não vou comer carne de porco, é contra a lei, não sei o quê. Então é isso. Então a sacada do Império Persa foi essa, permitir que os povos se organizassem religiosamente, mas não politicamente. Então eles reconstruíram o templo, reconstruíram as muralhas, reconstruíram Jerusalém. E aí, de fato, vai surgir o judaísmo como a gente conhece hoje em dia, né? A organização da religião judaica rabínica, como nós conhecemos, né? Os sacerdotes vão achar as escrituras lá nos escombros, e vão fazer o cânon do Antigo Testamento. As escrituras vão voltar a ser lidas publicamente. Aí tem toda aquela cena, né, de Esdras, Neemias, onde a palavra de Deus volta a ser
lida e o povo chora, o povo se emociona, o povo canta, porque há muitos, quase 100 anos que eles não ouviam a palavra de Deus. Nossa. Né? Então eles se organizam e ali eles conseguem, né? Mas vai surgir o quê? Um movimento de espera de um rei. Fica sempre aquela sensação, mas e o nosso rei? Né? Da dinastia de Davi que a gente perdeu, porque a do norte já tinha perdido a dinastia de Davi há muito tempo. Mas no sul ainda tinha a dinastia de Davi. Né? Davi, Salomão, Roboão, e vai seguindo a sucessão dos reis. Né? O último acho que foi Joaquim. E aí quem volta de lá, que era sucessor, era Zorobabel. Zorobabel não, ele ajuda a reconstruir toda a cidade, junto com Esdras e Neemias, mas não, ele não assume o trono. Né? E nenhum dos sucessores de Zorobabel também não assume. E fica sempre essa espera desse Messias, né? Que vai instaurar o governo com um cetro de ferro, e esse reino não terá fim. Só que isso nunca acontece. Acontece a sucessão de vários impérios. Depois da Pérsia vem a Grécia, né? Alexandre o Grande vai dominar ali tudo. Vai tudo virar o mundo grego, né? Os gregos não são tão benevolentes quanto os persas, então eles vão querer impor a religião grega. Vai dar um problemão isso aqui, né? O reino, né? No sul ptolomaico, né? No sul que eu digo, sul da terra da terra prometida, Terra Santa, que é o norte do Egito, os Ptolomeus, né? Na capital Alexandria, né? E o domínio seleucida no norte. Os Ptolomeus entre os Ptolomeus havia muitos prosélitos, muitos que aderiam ao judaísmo, porque tinha muitos judeus lá no Egito, né, da diáspora, né? Inclusive vai acontecer a primeira tradução da Bíblia lá, a Bíblia dos 70, né? O rei Ptolomeu II vai mandar traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Então a Septuaginta surge aí. Mas os seleucidas, né, eles são vorazes. Então vai surgir um carinha lá chamado Antíoco Epífanes, que vai fazer o diabo lá em Jerusalém. Vai querer que os judeus aceitem os deuses gregos, vai querer colocar uma estátua de Zeus dentro do templo para ser adorado pelos judeus. E eles têm a revolta dos judeus lá, que eles não vão deixar isso acontecer. Não vão deixar o templo ser profanado, né? E a revolta dos macabeus, né? Os macabeus vão combater a dominação grega. Então a dominação grega é muito controversa, né? Eles queriam dominar mesmo pela cultura, pela língua, pela filosofia, pela religião. Então esse movimento messiânico durante a dominação grega ficou mais violento. Surgiam, inclusive, judeus que lutavam para tentar expulsar o domínio estrangeiro. Só que também não conseguem, porque logo depois vem quem? Vem os romanos. Então, o Império Romano vem e assume o lugar do Império Grego ali. Então, é nessa confusão aí que vem Jesus e nasce Jesus, né? E é por isso que Jesus vai assumir mais essa figura do Filho do Homem, do profeta Daniel, do que de fato o título de Messias. Ele tem um certo receio de assumir o título de Messias, porque o povo tinha uma concepção já errada do que era o Messias. Eles esperavam um Messias político. E que Jesus não era esse Messias. Ele de fato era, ele cumpria todas as profecias, ele era da dinastia de Davi, ele era da tribo de Judá, enfim, ele nasceu sob a estrela, né, do alinhamento cósmico lá, que os reis magos profetizaram, que tinha nas escrituras e tudo, que anunciariam o nascimento do Messias. Ele cumpriu tudo, mas toda vez que alguém falava assim, olha, é o Messias, muitas vezes ele falava, olha, não conta isso para ninguém, não espalha, né?
porque senão, né, vai dar ruim. Mas ao contrário, quando ele assumia o Filho do Homem, porque já tinha uma noção mais transcendente. O Filho do Homem era nitidamente um ser divino, porque ele vinha nas nuvens, ele vinha para julgar, ele vinha com os anjos. Então não tinha esse perigo do povo confundir com um rei político, né? Tanto que ele morreu por isso, né? Esperavam que ele fosse um Messias político e que os judeus se decepcionaram com ele e, enfim, crucificaram, né? Porque não aceitaram que ele se dissesse filho de Deus, mas tudo bem se ele conseguisse expulsar os romanos e assumir o trono. Mas nada bem ele se dizer filho de Deus, não tá legal, manda ele para a cruz. Então foi isso. Então, esclarecer toda essa problemática, né? Tem um videozinho sobre a profecia de Daniel, com todos ele prevendo todos os impérios, né? Muito legal a visão dele, né? Ele prevê a sucessão de todos os impérios. Muito bom mesmo. Da Assíria, da Babilônia, da Pérsia, dos gregos e de Roma. Então, quando vem Roma, vem Jesus, e aí ele vem cumprindo isso. Ó, ele vem falar, olha, eu sou o rei, mas eu não sou aquele rei que vocês querem. Eu sou um rei diferente, meu reino não é deste mundo. Para lembrar o quê? Aqui, ó, que Samuel falou. Deus não quer que vocês tenham um rei, porque Deus mesmo é o rei de vocês. Que Deus mesmo seja o rei de vocês. E ele é realmente o rei porque ele é Deus. Mas não desse mundo, do reino de Deus. Ele veio trazer o reino de Deus. Quando vem falar dos mandamentos, ele vai falar uma nova moral. E aí o povo fala, olha, mas ele veio abolir a lei? Não, Jesus fala, eu não julguei isso que eu vim abolir a lei. Eu vim consolidá-la. Eu vim consumá-la. Eu vim dar pleno cumprimento. Porque eu vim cumprir a lei. E vim colocar a lei no coração do ser humano. Tirar de vocês o coração de pedra e botar o de carne. Eu vim dar o meu espírito para vocês, né? De fato, ele derrama depois o espírito dele sobre nós, né? E aí ele cumpre a salvação. Ele cumpre a salvação, porque ele nos liberta da escravidão, não de povos, mas do pecado, e ele nos abre a porta da terra prometida, que não é mais a terra de Canaã, mas sim o reino de Deus, a vida eterna ao lado de Deus, aquela predestinação. Então, Jesus ele cumpre tudo, mas de um jeito que os judeus já não conseguiam mais entender. Os judeus ficaram cegos pelo passar do tempo e esperavam essa libertação política. E infelizmente eles ficaram frustrados, né? E muitos deles não aceitaram e não aceitam até hoje que Jesus é o Messias, né? Jesus é o Cristo. E aí então tudo isso cumpre. O templo que, né, foi construído por Salomão, destruído pela Babilônia, reconstruído por Zorobabel e reformado por Herodes, né? O que acontece com o Império Romano? Como tinha muitas revoltas, o Império Romano não sabia lidar com isso. Era um povo problemático. Eles falavam, gente, mas esse povo aqui, nenhum povo é assim, só os judeus que são assim, né? Toda semana tinha revolta. E o que esse povo quer? Não, eles querem um rei. Então vamos dar um rei para eles. Então, aí o Império Romano escolhe Herodes, né, para tentar abafar as revoltas. Mas o Herodes é como assim um rei fantoche, né? Herodes não cumpria as profecias. Ele não era da dinastia de Davi. Ele era cruel. Ele não tinha nenhum tipo de apoio e legitimidade do povo. Ninguém gostava dele. Ele era um rei fantoche. Uma tentativa que o Império Romano fez para tentar abafar as revoltas. Mas muitos judeus nem gostavam de Herodes, nem não aceitavam ele como rei. Isso, né? Então, assim, Herodes, como Saul, né?
Tem muitos paralelos entre Saul e Herodes, né? Ele começa a ficar paranoico, ele manda matar o filho dele, porque acha que o filho dele está querendo tomar o trono dele, um dos filhos, né? Os outros filhos depois eles vão assumir as províncias, né, romanas. Quando tem a mera notícia do nascimento do Messias, né, que os reis magos vão lá, ele fica louco, ele manda matar todos os meninos. Aí eu não sei quem que é, eles não voltaram aqui para me dizer, vou mandar matar, então manda matar os meninos tudo, né? Então tudo que está relacionado ao nascimento de Jesus. E aí depois, quando Herodes o Grande morre, né, a Sagrada Família vai voltar, né, do Egito. Eles lembram que eles fogem do Egito para não serem mortos por Herodes, né? Isso lembra muito também paralelos com a história de José, né, que vai para o Egito para fugir da seca, com a história de Moisés que é tirado das águas vai para o palácio e depois volta para libertar o povo. Então Jesus foge para o Egito, quando Herodes morre, volta para a terra para libertar o povo, mas da escravidão do pecado, certo? Então Jesus cumprindo todo o Antigo Testamento, né? Todas as profecias. E aí vem uma grande oportunidade, já que já vai acabando, né? Se aproximando do Natal, de explicar o calendário litúrgico, o que é o advento, essa expectativa do nascimento de Jesus, né? E o mistério do Natal, que é o mistério da encarnação. Como que apenas Deus é que poderia, né, realizar essa promessa? Porque uma vez que o pecado foi cometido pelo homem, essa dívida é da humanidade inteira para com Deus. Só pode ser pago por um homem. Porque é a humanidade que deve a Deus. Então tem que ser paga por um homem. Mas nenhum homem consegue, porque todos estão sob o regime do pecado, e o pecado escraviza. É a concupiscência, né? Quanto mais pecado, mais tendência a pecar, e você nunca consegue cumprir. Se você não consegue cumprir, você não justifica. Então você não paga a dívida. Então quem é que vem? Então, para pagar tem que ser um homem. Mas se um homem consegue viver santamente e viver conforme a lei, tudo, ele consegue pagar a sua dívida. Ele se justifica, se fosse possível. Não justificaria a humanidade inteira. Entende? Então, além de ser homem, tem que ter mérito suficiente para justificar a humanidade inteira. Então, tem que ser Deus também. Porque então, o pecado criou o abismo, né? Um abismo intransponível. Isso. Porque o que acontece? O salário do pecado é a morte. Então, tudo que um homem faz, no fim, ele faz para tentar pagar pelos seus pecados. E ainda que ele consiga pagar, ele vai pagar só pelos seus pecados, e de mais ninguém. Então, para poder pagar pelos pecados de todos, não pode ter pecado, tem que ser homem, e os méritos dele têm que ser tão abundantes que tem que servir para todos os homens. Para ser assim, tem que ser Deus. Porque Deus é eterno, ele não está restrito ao tempo. Então, ele pode pagar para todos os homens que vieram antes, durante e depois. Então, assim, o mistério do Natal é tal que já tem a primeira revelação da encarnação do Verbo. É Deus que vem e assume a natureza humana. E ali tem Jesus, a união apostática. A natureza divina que se une à natureza humana. Em Jesus, você tem integralmente a divindade, a natureza divina, e integralmente a natureza humana. Porque ele precisa ser 100% humano para pagar a nossa dívida. E precisa ser 100% Deus, para que esse mérito seja abundante e seja estendido a toda a humanidade. Por isso, Jesus é o sumo e eterno pontífice, né? De ponte. Que Exatamente. liga. Só ele é 100% Deus. Que é o próximo já da segunda metade aqui, ó. Revelação plena de Deus, natureza divina e natureza humana.
Só ele consegue fazer isso e só ele pode salvar a humanidade, porque ele não é um homem que alcançou a divindade. Ele é Deus que assumiu a humanidade. Certo? Então, todas as ações humanas de Jesus são humanas e, ao mesmo tempo, divinas. São atribuídas à pessoa de Jesus, e a pessoa de Jesus é pessoa divina. Então, a grande sacada é essa. É o homem que faz, mas é atribuído a Deus. É Deus que faz no homem. Então, é uma coisa assim, o mistério cristológico é tão grande que os anjos, né? O próprio Jesus fala, muitos desejaram ver o que vocês viram e não que vocês veem e não viram. Muitos desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Ele está falando dos profetas aqui, que os profetas tiveram visões messiânicas, mas não viram o nascimento de Jesus. E o povo que viram Jesus, né, não se contentou. Né? Mesmo vendo todos os sinais, mesmo testemunhando todos os milagres, né, não acreditaram, né, no Salvador e na sua natureza divina. Mas, de fato, ele veio e ele realizou a obra dele. Né? Então, aqui vai dar o início a toda a cristologia. Como que Deus começa a salvar? Aí vai falar da infância de Jesus, história do nascimento até os 12 anos, né? Tudo que tem a coisa lá de Nossa Senhora, as dores de Nossa Senhora, a apresentação do menino Jesus no templo, a fuga para o Egito, né? Tudo isso. Aí até ele, na Páscoa, aos 12 anos, discutindo com os doutores da lei. E ali tem, de novo, um lapso de tempo onde a gente não sabe sobre Jesus, né? Ele estava vivendo a vida humana, redimindo a natureza humana em todos os seus aspectos, inclusive no trabalho. Todas as dimensões da vida humana foram redimidas por Jesus, à medida que ele vivia todas essas realidades, como São Paulo ensina. Viveu em tudo a condição humana, exceto o pecado. E aí Jesus nos redime mesmo na sua humanidade, porque precisa ser homem. E ele não pode ter pecado. Então o homem Jesus não tinha pecado. E nem poderia, porque é atribuído à pessoa divina, né? Então, o pecado não pode ser atribuído a Deus, né? Então ele não pecou em nada. Mas ele viveu em tudo a condição humana. E quando ele vivendo a condição humana, ele redimindo a humanidade. Então, tudo que Deus fazia redimia a nossa... Até mesmo o trabalho, porque você lembra que o trabalho é uma das penas, né, do pecado. Né? Eles não tinham tudo de graça no paraíso, não precisariam envelhecer, adoecer, não precisariam trabalhar, não sentiriam cansaço. Uma das penas foi o quê? Agora eles vão ter que trabalhar. Eles vão ter que trabalhar para conseguir comer. Então Jesus vem aqui e trabalha. Vai aprender um ofício humano. E ele redime, então, o trabalho humano. O trabalho que antes era pena se torna dignidade. O trabalho serve para dignificar o homem, porque Jesus viveu o trabalho. Então, todos os aspectos da vida humana vão ser redimidos por Cristo. Então, da infância até a missão dele, presume-se isso. Cristo estava vivendo a condição humana e redimindo cada aspecto da realidade humana. Para que todo o ser humano fosse redimido em todas as suas dimensões. Sociais, culturais, né? E antropológicas. Né? Tudo. Cada aspectozinho da realidade humana, Jesus viveu. Teve fome, teve frio, teve que trabalhar, né? Teve momentos de alegria, muitos momentos de alegria. Né? Jesus era particularmente conhecido por gostar de festas, né? Ao contrário do João Batista, que era muito mais austero, muito mais ascético, né? Jesus gostava era de festa mesmo, então ele viveu
ele viveu todas as situações que um ser humano poderia ter vivido, exceto o pecado, né? E aí começou a missão dele. No batismo começa de fato a missão pública. Ali no batismo tem a revelação trinitária, que já era prefigurada no Antigo Testamento, ocultamente revelada. Aqui já está explicitamente revelado, porque aparece ali. Na hora que Jesus é batizado, acontece uma teofania, uma revelação divina mesmo, uma manifestação divina. Manifestação. A voz do Pai, a pomba, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e Jesus, o Filho. Então ali você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, revelados ali, explicitamente. Né? Deus se revelando como Trindade explicitamente. Isso ainda vai estar meio confuso no início, mas com o cristianismo isso vai ficando cada vez mais evidente, né? A revelação de Deus como uma Trindade, né? E o início do ministério público. Por que Jesus foi batizado? Porque ele precisava de batismo? Né? Ele não é o próprio templo, né? As controvérsias do rei, né? Não precisa de rei, Deus é rei. Não precisa de um templo, Jesus é o templo. O homem é o templo de Deus, né? Porque ele, o que é o templo, né? Onde habita o Espírito de Deus? E Deus não falou, não há um prédio de pedra que vai habitar o meu Espírito, né? Eu criei o céu, eu criei tudo, criei o infinito. O que pode conter o meu Espírito? É o Filho, porque o Filho não é o Cristo. O Espírito de Deus não é o Espírito de Cristo. Então ele é o templo de Deus. É nele que habita o Espírito de Deus. É nele que habita a plenitude do Espírito Divino. Então ele é o templo. Tanto que ele fala, destruir esse templo e eu reconstruir em 3 dias. E o povo achava que ele estava falando do templo, mas ele estava falando do seu corpo. Por natureza. Porque ele é de natureza divina. Não é? E aí, claro que nós, quando recebemos o batismo e Deus nos manda o Espírito Santo, né, como foi a promessa dele em Pentecostes, mandou o Espírito Santo, e para nós, por meio do batismo, e é o nosso Pentecostes, né, a gente recebe o Espírito Santo, aí sim, para nós, como São Paulo fala, não sabeis que sois templo do Espírito Santo, né, que em vossos corpos habita o Espírito de Deus, por adoção. Porque o batismo realiza em nós a filiação divina por adoção, não por natureza. É pela graça. Por natureza é Cristo. Ele é o templo por natureza. Ele é onde habita o Espírito Santo em plenitude por natureza. Né? Então, ele precisava de batismo. Se ele é o templo de Deus, se ele é o portador do Espírito, ele é o Cristo, o portador do Espírito. Por que batismo, né? Jesus. Alguém tem mais ou menos como responder isso aí? Porque ele também era a santificação das águas, que seriam... Boa. E em paralelo com a criação, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ali também o Espírito vem paira sobre as águas, né? Ou seja, ele é o Criador. Ele está recriando, né? Porque Deus vem para fazer uma nova criação. Ele veio, tanto que ele fala, eis que eu venho fazer novas todas as coisas. Todas né? as coisas. Ele vem fazer um novo homem, uma nova criação, um novo tudo, né? Então, o próprio João Batista fala, tu é que devias me batizar e tu vens a mim? Eu não sou digno nem de desamarrar a sandália do teu pé. E Jesus fala, deixa por enquanto, porque eu preciso cumprir toda a lei. O que é cumprir toda a lei? Cumprir as Escrituras. Porque ele não é o cumprimento? Não era para ficar claro que ele é o templo? Não é para ficar claro que nele habita o Espírito Santo? Que ele é o templo? Que ele é o rei?
Então ficou claro, porque todo mundo viu o Espírito Santo descer sobre ele. Ele quis mostrar que ele é, quem ele é. E quando isso acontece, João Batista fala, olha aí, esse é o Cordeiro de Deus. É esse que tira o pecado do mundo. Esse é o Salvador. Esse é o Filho da promessa. Esse é o que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse é o que vai abrir de novo a porta do céu para nós. Porque mesmo no templo, entre o santo e o santo dos santos, havia uma cortina. Que já prefigurava o quê? Essa separação. O ser humano não tem livre acesso a Deus. Porque o pecado é esse véu que nos impede. E quando Jesus morre, quando Jesus é crucificado, o que acontece? O terremoto abala o templo e rasga a cortina. A cortina do templo é rasgada do começo ao fim para expor o Santo dos Santos. Significa que agora Jesus abriu o acesso a Deus. E isso está lá no livro de Hebreus muito bem trabalhado, né? O antigo sacerdócio como prefiguração do sacerdócio de Cristo, que é o definitivo, como ele é o pontífice, como ele fez como ele entrou agora com o próprio sangue, que é o sacrifício dele que agrada a Deus. Porque ele é o sacrifício que agrada a Deus. Né? Os antigos sacrifícios eram prefigurações, precisavam ser repetidos para o povo entender. Jesus não, é uma vez por todas, porque é eficiente. Ele é o verdadeiro sacerdote, ele é a verdadeira vítima. Ele abre as portas do céu. Então, o batismo de Jesus tem esse caráter de demonstrar a que ele veio, a missão dele. É o início da missão dele. Eu vim começar a salvação do homem. Né? Eu sou aquele que porta o Espírito Santo. E veio consagrar as águas. O que é a água? Tradicionalmente, a água simboliza tudo aquilo que afoga o homem. Tudo aquilo que destrói o homem. Foi assim no dilúvio. Não foi assim no mar, né, no mar vermelho que se abre, né? Eles tiveram que passar e quando o mar se fechou, afogou os pecadores, né? Então tudo isso é a arca que salva o homem do dilúvio, é uma prefiguração da igreja. A passagem pelo mar vermelho é uma prefiguração do batismo. Você ser sepultado na água e sair dali como uma nova criatura. Quer dizer, você deixou o pecado para trás e agora você renasceu para Deus. Então, quando ele vem sobre as águas, é para dizer o seguinte: acabou. As águas agora não são capazes de... Né, o pecado não é mais capaz de ocultar o amor de Deus. Porque Deus veio restabelecer uma nova ordem. Que a morte gere vida. Que do pecado saia a nova criação. Então, que das águas saiam o novo homem, o novo Adão. Né? Que não está sujeito mais sob a ordem do pecado. Que não tem mais nenhuma possibilidade de se afogar. Porque ele está totalmente nas mãos do Espírito Santo. Que não vai permitir que isso aconteça. Então, ali é a consagração das águas, como a Silvia falou. A consagração. Agora, tudo que era para o nosso mal vai ser usado para o nosso bem. Agora a água tem um novo símbolo. A água agora é pureza. A água agora é o que lava. A água agora traz a bênção do Espírito Santo. Então ali, Jesus recriando, né? Tudo aquilo que estava contaminado pelo nosso pecado vai sendo feito novo. Entenderam? Então, não é porque Jesus não tinha o Espírito Santo, não é por isso. Está muito claro porque que o batismo de Jesus é porque era o início da missão, era a revelação trinitária, era a consagração das águas, era o início de uma nova criação. Jesus iniciando o seu mistério de salvação. E aí ele vai para o deserto. Quando ele diz lá, o Espírito levou Jesus ao deserto. Que Espírito que Jesus? Não é o Espírito que veio ali sobre ele? O Espírito Santo? O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Para quê? Para ser tentado.
porque ele não precisa derrotar o demônio? A promessa não é essa? Aquele que vai esmagar o demônio e tem que ser humano, então ele vai para o deserto, ele vai viver o deserto como um ser humano. Quando ele vai para o deserto, ele não faz uso de nenhuma prerrogativa divina. Ele não faz uso dos poderes divinos. Ele passa o deserto como homem. Ele é tentado como homem. Porque a humanidade precisa derrotar o pecado. Tanto é que o tentador vem ali justamente tirar ele do seu propósito. Entendeu? E ele não aceita. Transforma essas pedras em pão. Não só de pão vive o homem, né? De toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito na palavra que os seus anjos sustentarão. Deus deu ordem aos anjos para que te guardem em todos os caminhos, não sei o quê. Né? O demônio se está nas escrituras, né? Ele não é nem bobo nem nada. E Jesus rebate com as escrituras, né? Está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Ou seja, eu não vim aqui para testar o poder de Deus. Eu sei que Deus me protege. Mas eu tenho que ser prudente. Eu não posso me colocar em perigo. Eu não posso me jogar. Eu não posso correr riscos desnecessários. Eu sei o meu valor. Eu sei a quem Deus confiou, né? Então, a Dani precisa ir. Dani, depois eu vejo a gravação lá, que eu vou depois colocar no YouTube, tá bom? Beleza, então. Um beijo. Beijo, Dani. Com Deus. Então, ele passa todas essas tentações como ser humano. E aí, a origem da quaresma, né? A gente dá uns estralos aqui em casa. Os 40 dias que Jesus passou no deserto, sendo provado e vencendo o demônio, cumprindo a promessa de salvação aqui. É claro que ali foi o início, né? Aí depois que passa, a Sagrada Escritura diz que o demônio deixou, mas que voltaria no momento oportuno, né? Ele não tinha desistido ainda, então ele vai voltar outras vezes, né? Para tentar Jesus, né? E vai voltar justamente no momento crucial, né? Quando ele vai ser entregue, vai ser tentado de novo, né? Pai, afasta de mim esse cálice, né? Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E aí ele vence o demônio, né? Porque assim, Jesus pedir para Deus para livrar ele da cruz, Deus ia livrar ele da cruz, com certeza. Não é? Não tem dúvida, porque tudo que Jesus pede, Deus faz, porque ele e o Pai são um. Mas ele sacrifica a sua vontade. Ali ali o sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício da vontade. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade do Pai era que ele sofresse. Porque senão ele não poderia salvar o mundo inteiro. Entenderam? Então ali ele foi tentado de novo. Na sua humanidade. Porque o homem é frágil. O homem tem medo da dor. O homem tem medo do sofrimento. Né? Mas ele, enquanto ser humano, vence. Vence a tentação e fala que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, assim, às vezes parece até que Jesus é meio esquizofrênico, né? Porque parece que tem ali duas... Mas é porque aí a teologia fala, né? Tem a parte... Cristo tem duas almas, né? A alma superior e a alma inferior. A alma inferior, a parte inferior, é a alma humana, porque ele é totalmente humano. Então ele sofreu como humano, ele sentiu, ele teve desespero, ele teve ansiedade, ele suou sangue. E a parte superior que é da natureza divina, porque ele também é 100%. Então, quando ele conforma essas vontades, ali acontece o sacrifício. E assim também nós somos homens. Nós temos nossa própria vontade.
Mas o Espírito Santo não foi dado a nós? Foi. E nós não temos, então, que permitir que o Espírito Santo faça a vontade dele e a gente tem que renunciar à nossa? Sim. Então, também em nós. A gente vai passar pela essa mesma experiência. Parece uma coisa meio de doido, né? Mas será que tem duas vontades em mim? Então, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, a vontade de Deus está tentando operar em mim. Mas se a minha vontade não permite, Deus não pode, porque Deus não quer fazer, porque o pecado oprime o homem. Deus não, Deus quer a liberdade. Ele respeita o livre-arbítrio. Então é preciso que o homem disponha da sua vontade. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Não faz sua própria vontade, faz a vontade de Deus. Então, aí ali o Espírito Santo está livre para agir. Entenderam? Então, tudo que Cristo faz é por isso, né? É uma adesão da vontade humana à vontade divina. É por isso que tudo que Cristo faz é redentor. Os milagres, as curas, tudo é redentor, porque é tudo em conformidade com a vontade de Deus. Ele fez em tudo a vontade de Deus. Jesus anuncia o reino, parábola do reino. Ele veio tudo para cumprir a vontade do Pai. Ele não fez nada da sua vontade. E fez bem todas as coisas, né? Fez bem todas as coisas. Da sua vontade, que eu falo, não a vontade do verbo, a vontade do homem. Né? Porque a vontade do verbo é a vontade do Pai, que é a vontade divina. Né? Mas ele é tão humilde que ele reportava a vontade ao Pai. Não é? Ele não reportava a vontade a ele mesmo. Para ficar claro que na humanidade ele assumiu totalmente a humanidade. É vicário, né? Jesus age, é algo que só ele pode fazer. E dá-nos a oportunidade de ser como ele. E aí vem o Sermão da Montanha, né? Com toda a doutrina cristã sobre os mandamentos, né? Jesus está sempre comparando a antiga lei e a nova lei. Né? A antiga bastava não fazer o mal, agora não. Né? Ouvir os antigos, amar os amigos e podeis odiar os inimigos. Eu, porém, vos digo, faça o bem aos inimigos, né? Faça o bem a quem te persegue. Ora pelos que te odeiam, né? Então, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E é preciso fazer o bem a todo mundo. Então, ele dá um novo mandamento, né? A regra de ouro é o quê? Não faça ao outro o que não gostaria que fosse feito a ti. Agora a nova lei é o quê? Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a ti. O vídeo está pausado? Não entendi essa não. Foi você, Luciano? Bom, enfim. Aí por quê? Como a gente... Puxa, que da gente tá pausado, hein? Mas enfim. Aquela formação que a gente teve lá, as bem-aventuranças. A moral cristã, ela está ligada às bem-aventuranças, porque é felicidade. Tudo que o homem faz, não faz só porque deve fazer, porque é uma ordem, mas sobretudo porque ali o ser humano se realiza enquanto criatura ordenada a fazer aquilo. Então ali ele encontra a sua plenitude, e quando encontra a sua plenitude, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Então a moral cristã ele é ordenada à felicidade. E aí tira um pouco daquela coisa do que o que eu faço, o que eu não faço. E você não faz o certo por medo do castigo, mas faz o certo porque você ama a Deus e porque Deus te faz feliz. Né? Como vai dizer depois São João, quem ainda está no medo, não é livre para amar, né?
O verdadeiro amor lança fora o medo, para realçar a virtude da piedade, né? O dom da piedade, né? Dos 7 dons. Porque toda a moral cristã está voltada à bem-aventurança. É uma moral de felicidade. É uma moral de realização, de propósito existencial. E aí, ensinar a moral cristã com base nisso, né? Nas bem-aventuranças. Não mais como um código do que fazer e não fazer, simplesmente friamente. Mas dar o sentido. Por que fazer isso? Não é? Por que ser assim? Por que amar o próximo? Por que amar a Deus? Porque de fato é o que faz o ser humano feliz. Fomos criados por Ele e para Ele. E nosso coração só encontra repouso e satisfação quando se encontra com Ele. Então, a consciência, a vontade tem que ser livre. Porque Deus não substitui consciência, Ele forma. O Espírito Santo vem formar a consciência. Ele vem convencer sobre o juízo, o pecado e a salvação, né? Como Jesus falou. Quando o Espírito vier, o Espírito da verdade, ele convencerá o mundo a respeito do juízo, da verdade, né? Do pecado. Por quê? Convencer. Ele não obriga, ele forma a consciência. Nenhuma consciência é obrigada por Deus. Nenhuma vontade é obrigada. Permanece o livre-arbítrio. Por isso que só é meritório se é feito de livre vontade, com consciência, né? E é deliberado. E também só é pecado se eu sei que é pecado, se eu quero pecar e se eu estou livre para pecar. Né? Ninguém peca sem querer. Ninguém peca sem saber que é pecado. Aí, ensinar a questão do pecado. Quanto maior a consciência, maior é o pecado. Mais grave é o pecado. Quanto mais vontade de praticar, mais grave é o pecado. Entendeu? Ao contrário, se não tem vontade, se não tem consciência, menos grave é o pecado, né? E para que me interessa saber a gravidade? Porque para Deus tudo é pecado, né? Interessa saber a gravidade do pecado para saber se eu preciso de uma confissão ou, né, sacramental, ou uma confissão apenas de oração, né? Então, ensinar aqui sobre os pecados, o pecado original, retomar o conceito de pecado original, retomar as diferenças, né? O que é o pecado original? Como a gente herda o pecado original? Ele não é cometido a não ser por Adão. Né? Os pecados atuais são os cometidos, que podem ser mortais. Quanto mais grave, mortal é. Venial, que são os leves. Né? Gravidade está ligado ao tripé aqui da moral, né? Consciência, vontade e deliberação, livre-arbítrio. E o que importa saber aqui é o seguinte: o original, a gente se livra do pecado original pelo batismo, que é a aceitação de viver a vida nova como Cristo, como Filho de Deus, livre do pecado e do jugo da escravidão do demônio, né? Lembra que no pecado original nós estamos sob a escravidão do pecado, sob o jugo do demônio. A promessa da salvação é justamente isso. Cristo nos liberta. Como é que eu faço essa adesão a Cristo? Por meio do batismo. Então, eu me livro do pecado original por meio do batismo. Ali, eu me torno um outro Cristo. Eu me torno filho de Deus também como Cristo, porque eu participo da vida de Cristo. Beleza, mais uma vez livre do pecado original. Eu tenho livre a minha concupiscência? Não, porque Deus mantém a concupiscência para que não aconteça o que aconteceu na origem, que o ser humano confunda graça com natureza e volte a pecar gravemente e romper com Deus. Mais ainda, né? Mas aí você ainda pode pecar, que é o quê? Os pecados atuais.
Porque você não está livre da concupiscência. Então você precisa pedir a graça. Para não confundir a graça com a natureza. Você não é filho de Deus por natureza. Você não é não pecador por natureza. Você é pela graça. É preciso pedir a graça para não pecar. Para estar livre dos pecados, das tentações. Então a batalha contra o inimigo continua. Porque o inimigo vai tentar te fazer voltar ao estado de rebeldia contra Deus. E aí é muito pior. Como diz, né, o Apocalipse, a segunda morte é pior do que a primeira, porque na primeira você não era filho de Deus, você era criatura. Agora você é feito filho de Deus, recebeu o Espírito Santo. Se você nega a Deus agora, a sua condição vai ser pior do que a primeira. Não é? Então a batalha aqui vai ser intensa. O inimigo nos tenta o tempo inteiro. Então, por meio do pecado mortal, eu tenho que pedir uma graça maior, uma graça sacramental, que é a confissão. E os pecados veniais, a gente pede perdão por meio das orações pessoais e pelo ato penitencial na missa, onde também são pedidos perdão pelos pecados leves que cometemos. As formas de pecar, pensamentos, palavras, atos e omissões. Como também já está bem explícito nos 10 mandamentos, né? E a ação inversa do 10º para o 1º, ou seja, as cobiças. Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas do próximo, o desejo, a inveja. É o que? Pensamento. Começa aqui. Então tem que frear primeiro o pensamento. Depois vai para o 19º, 8º, não dar falso testemunho, não mentir. Testemunho da verdade. Então, palavras, pecar por palavras, dar falso testemunho, não é? Então, freio o pensamento, freio a palavra, depois vem as ações, furtar, roubar, adulterar, desonrar, atos, ou não fazer, né? Como honrar, se eu desonro é não fazer. Então, omissão. E, do modo geral, como... né? Pensando fora da caixinha, né? Tudo que o bem que eu não faço, como vai dizer São Paulo, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca também. Porque é a moral que Jesus ensina aqui no Sermão da Montanha. O bem que você pode fazer, você deve fazer. Se não faz, é pecado. Então Jesus eleva a moral cristã assim, ao seu ápice de verdade. Né? Então, todos os pensamentos, palavras, atos e atos humanos sejam convertidos a boas ações, né? A viver conforme o impulso do Espírito Santo mesmo, o impulso da graça. Senão, a gente fica suscetível a voltar pela concupiscência ao estado de pecado. E aí precisa da confissão sacramental. Os pecados que bradam ao céu, os pecados que gritam ao céu, são todos aqueles que estão lá no Antigo Testamento que, além de causarem o estado de pecado, né, tirar do estado da graça, eles pedem ao céu uma reparação. É uma injustiça que você comete. Quais são os pecados? O homicídio voluntário está lá no primeiro homicídio, né, do homem, né, quando Caim mata Abel. Deus fala, olha, o sangue do seu irmão está clamando por mim. Clama por vingança, clama por justiça. E aí o que Deus faz? Pune Caim. Né, manda ele viver como peregrino. Então são pecados que precisam de uma reparação, de um castigo maior. Porque eles são muito hediondos, entendeu? O homicídio voluntário. Qual o segundo pecado que brada ao céu? Estou tentando lembrar de cabeça aqui. O Sodoma e Gomorra, né? Sodomia, pecado sensual contra a natureza, Sodoma e Gomorra, que foi o quê? Deus destruiu as duas cidades, né? Não havia nenhuma pessoa justa. Né? Abraão falou, se houver pelo menos um justo, não vai salvar todos, né? Vai deixar
perecer o justo junto com o injusto, mas ele tira Ló de lá e destrói a cidade. Ou seja, não havia nenhum justo, só Jó. Ló. Aí tá gravando, né? Ló, o sobrinho de Abraão. Então, precisava de uma reparação. E aí vem Jesus e fala, olha, não foi anunciado o evangelho em Sodoma e Gomorra, porque se tivesse sido, eles teriam se convertido. E eu estou aqui pregando e vocês não aceitam. Então, cuidado, né? Vocês vão ser tratados com menos coisa do que eles, né? Porque se eles tivessem recebido com menos rigor, ou com mais rigor, eles teriam sido tratados com menos. Porque se eles tivessem ouvido o que vocês estão ouvindo, eles teriam se convertido e vocês não estão se convertendo. Uhum. Então, algumas coisas são muito hediondas, né? Terceiro, negar o justo salário aos que trabalham. Lembrar lá do Egito, as 10 pragas, a escravidão, né? Condições análogas à de escravo. O que Deus fez? Mandou as 10 pragas. Por quê? Liberta meu povo. Não, vai continuar aqui trabalhando de grátis, de escravo. Não, então vamos ver o que eu vou fazer com você até você libertar. Manda uma praga, não liberta. Manda outra. Então, cuidado, às vezes, né? Coisas ruins podem acontecer porque você está escravizando alguém. Então, porque são pecados que Deus abomina, né? Reduzir alguém a condições análogas à de escravo, negar o salário. Por quê? O próprio trabalho já é reparador. Aí ficar com trabalho e sem o salário, né? O que é isso? Que escravidão é essa, né? De que forma isso desagrada a Deus? A ponto dele exigir a reparação. E qual que é? Tem mais um, quarto. Oprimir pobres, né? Isso. Órfãos, viúvas. Que é aquele dos profetas lá, né? Os reinos do norte que oprimiam os povos, oprimiam as viúvas, pegavam todos os salários, tudo ia para imposto. O que aconteceu com os profetas, né? Eles não ouviram. O que Deus mandou? As dominações, os assírios, Babilônia, a destruição de tudo. Então, e foi alertada como consequência, se não fizerem isso, vai acontecer isso. E aconteceu. Então, são pecados que bradam ao céu por justiça. Eles exigem reparação. Então, evitar esse tipo de situação, né? O homicídio, porque são coisas que Deus realmente exige uma reparação maior, porque uma grande injustiça foi cometida. É como você pegar um papel e amassar ele. Você tem um papelzinho bonitinho aqui. E aí você amassa ele. Aí, beleza, me arrependi, Deus perdoou. Mas eu vou deixar o papel assim? Como assim, né? Eu tenho que reparar o meu erro. Então eu tenho que pegar se eu causei uma desordem na criação, eu agora tenho que reparar essa desordem que eu cometi. Eu vou ter que desamassar a folha. Tem que pagar pelo meu erro. Restaurar a ordem que eu quebrei. Aí é difícil. Algumas coisas não são reparáveis, né? E aí a pessoa tem que pagar como castigo. Já pensou? Então, algumas coisas, igual você puxa muito para a direita. Qual é o movimento de compensação? Puxa para a esquerda. Então, você roubou, tem que devolver. O que você roubou, você tem que devolver. Como o carinha da árvore. Zaqueu. Como o Zaqueu. O Zaqueu não roubou? Recolhia os impostos e tudo. Oprimiu o povo. Quando Jesus chamou Zaqueu, ele falou: agora eu me arrependo. Tudo que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais.
né? Vou devolver em 4 vezes. Aí Jesus falou, hoje a salvação entrou na sua casa. Porque alguns pecados precisam ser reparados, não adianta. Você causou o mal, você tem que reparar o mal que você causou. Então são pecados que bradam ao céu. Você não pode tirar o dinheiro dos outros, porque aquilo é o que o pobre... Aí tem analogia, pobre, órfão, viúva, é o frágil, né? É todo aquele que é o marginalizado. Hoje em dia nós temos a população negra, a indígena, as mulheres são muito oprimidas, né? Todos esses que são os pequeninos, que Jesus chama os pequeninos, né? Jesus fala, quem fizer isso com os pequeninos, é melhor que pegue uma corda e amarra o moinho, né? Enfim, isso vai ter troco, né? Isso vai ter uma reparação. Então são pecados que realmente a gente tem que alertar que eles exigem reparação, tá bom? Não é algo também que nos devam levar à desesperação, que é um pecado contra o Espírito Santo também. Vocês estão mandando coisa aqui? Ah, só a Dani. É porque o Walter mandava muito disso, né? Não. Tô não. O Walter mandava pergunta pelo chat. Aí eu ficava respondendo pelo chat. Os 7 pecados capitais e as 7 virtudes naturais. E aí lembrar, né, que a concupiscência faz as tendências, conforme as nossas necessidades, tenderem para um vício. E esse vício são os pecados capitais, que devem ser combatidos com as virtudes. E essas virtudes são próprias do ser humano. Então a soberba, combatida pela humildade, a avareza, que é a tendência a acumular, pela virtude da generosidade, a partilha, né, a distribuição, a doação. A gula, que é a tendência a querer sempre consumir mais, pela temperança, o equilíbrio, né, a virtude da temperança, equilíbrio em tudo, né, aquilo que eu não preciso pode estar matando a fome de outra pessoa. E eu estou só desperdício, né? Faz mal para mim, faz mal para o meu próximo. Tudo isso, a gula envolve tudo isso, né? O consumo excessivo é desperdício. E gera fome, gera pobreza. Qual outro? Falei 3, né? Gente, enfim, cada um tem um. Eu vou agora lembrar de cabeça todos aqui, tá difícil. Mas é a inveja, a luxúria, a preguiça, né? E a ira. E a ira, isso. 7. Isso aí, o 7. Soberba, avareza, luxúria, gula, inveja e preguiça. Cada uma virtude que vai combater. E aí vem as 4 virtudes cardeais, que são como cardeais, porque elas orientam, como que numa... Como é que chama? Rosa dos ventos, né? Rosa dos ventos, que mostram as direções. Então, essas virtudes, elas são a base da razão. Lembra que a fé e a razão, elas são como que 2 asas, né? A fé amparada nas virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. E as cardeais que amparam a razão, porque fazem o ser humano tomar boas decisões, que é a justiça, a prudência, né? Justiça, prudência, a fortaleza e a temperança. Então, elas ajudam, e a temperança mais do que a gula, a natural. É uma temperança cardeal. A temperança cardeal é equilíbrio em tudo na vida, não só no consumo, mas em tudo. Inclusive em equilíbrio interior, emocional, afetivo, espiritual. Então, por isso que também a caridade lá natural, que vence a inveja, é diferente dessa caridade teologal aqui, porque aqui é sobrenatural, aqui ela é natural. Natural porque todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor. Né? Então, em certo grau, todo ser humano é capaz de amar.
Mas essa caridade sobrenatural aqui, que é o ágape, só é capaz aquele que é cristão, porque é dom do batismo. Só quem é cristão, só quem é capaz de amar de um modo além do natural. Quer dizer, você dispõe totalmente até que ponto? A ponto de se prejudicar, de dar a vida. Isso é sobrenatural, isso contraria a nossa natureza, né? Nenhum ser humano é capaz de fazer isso por natureza. É só pela ação do Espírito Santo. Você decidir se prejudicar para beneficiar o próximo. Isso é ágape, é caridade sobrenatural. Tá? Só cristão que tem as virtudes teologais porque elas vêm do batismo. Tá? Os outros seres humanos, eles contam com as virtudes naturais. Tá bom? E as cardeais. As virtudes teologais são específicas dos cristãos. A fé, porque a fé é em Cristo. A esperança, que é a esperança da salvação, que só acontece em Cristo, porque Ele é o único Salvador. E o amor, que é a caridade, que é o vínculo da perfeição, que é a própria substância do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age, já não é mais você que age ali. E aí vem a escatologia cristã, que é o fim da antropologia. Tudo que Deus, isso aqui não falei que a obra de Jesus não é fazer uma obra nova? Então, é isso. Jesus veio criar um novo céu e uma nova terra. Um novo céu, uma nova Jerusalém. Jerusalém celeste. Ele veio criar recriar, fazer nova todas as coisas. E quem vai participar dessa nova criação? Dessa renovação de todo o universo? Aqueles que se encontrarem dignos. Então, vai ter a morte, que é a separação, né? Que é a consequência do pecado, né? No pecado, o ser humano é matéria e espírito. Aí no pecado acontece o quê? A separação, porque é a fragilidade, essa dualidade interior. De um modo que chega um dia que os dois se separam. O corpo se separa do espírito. É quando isso acontece, é a morte. Aí o espírito, o que acontece? O espírito, ele vai ser julgado. Vai para o juízo particular. Segundo a consciência dele. Lá no juízo, ele recebe o destino, inferno ou céu. Por que primeiro inferno, primeiro céu? Porque é espiritual. Lembrando que nós somos seres humanos, natureza humana é corpo e espírito. Lá a gente estão em espírito. Então não são seres humanos. Não cumpriu ainda a escatologia. A escatologia cristã é de 2 fases. Essa é a primeira fase. Então, como é que vem a segunda fase escatológica? Com a ressurreição da carne, no juízo final. Quando Jesus voltar em sua glória, todo mundo vai ressuscitar, ressurreição corporal. E aí, os espíritos que estão no céu e os que estão no inferno, todos vão ressuscitar. Todos vão. E vão passar pelo juízo final. E aí não é mais particular, um por um. É todo mundo junto. Os que já estavam no céu espiritual vão ressuscitar para a vida eterna. E os que estavam no inferno vão ressuscitar para a condenação eterna. Morte eterna. A morte eterna. Que é uma vida sem vida. Uma vida sem Deus. Uma vida... E não tem mais fim. Então, uma vida sem Deus para sempre. Né? E, Tiago, purgatório aí, como é que entra? São aqueles que não foram condenados, porém, ainda não estão prontos para entrar no céu, porque eles têm dívidas a serem pagas. Lembra das dívidas que eu falei, que você tem que reparar? Sim. Quando Deus te perdoa, Ele te perdoa a culpa. E a culpa te livra do inferno. Certo? Então você está livre do inferno. O inferno não vai. Mas você não tem que reparar os seus erros, porque Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. Não é justo que você cause uma desordem e não repare aquela desordem. Então você tem que pagar. Se você não paga aqui, se você não repara aqui, aí quando você morre você tem que reparar lá. Então você paga algumas penas temporais. Senão você não consegue entrar no céu.
É como se fossem dívidas. As almas ficam em dívida. E ela tem que reparar. Se ela não repara aqui, ela repara lá. Então está ela não salva, a alma está salva, mas ainda não está está pronta no para céu. entrar no céu. Porque ela é injusta. Ela tem que reparar as injustiças que ela cometeu. E aí, como que ela repara? Ela repara